acho que pra muitos, Os Incríveis era um filme infantil, mais pela nostalgia, porque fez parte da infância, alguma coisa assim. Só que por algum motivo, esse filme tem muitas coisas mais estranhas do que você imagina. E eu sei que de uns tempos pra cá, Os Incríveis deram hype por causa daquele conteúdo extra, e o personagem Gamma Jack deu uma ajudada. E com isso que eu tenho pra dizer que Os Incríveis tem muito mais a ver com The Boys do que você imagina. Pra você que não sabe, The Boys é uma série de super-heróis adulta, que meio que mostra como seria, mais ou menos, os super-heróis na vida real. Como seres que se sentem superiores e fazem o que querem. E por exemplo, nos Incríveis, tem uma super que controlava a mente do namorado das amigas pra poder ficar com eles. Só isso aí já começa a bizarrice. E eu sei que já teve alguns outros canais que já falaram sobre, mas aqui eu vim falar o que eu achei mais interessante e bizarro. E não dá pra falar de bizarrice sem começar por ele. Não, Gamma Jack vulgo garoto joia. Que nome horrível, mano. De todas as traduções que eu já vi de nomes, esse é o pior possível. E é engraçado, porque tu vai olhar na personalidade, tá escrito ali, anteriormente conhecido como Jack, bonitão Jack, tá ligado? Tendências a impulsos tirânicos e megalomaníacos. Acho que joia é o pior adjetivo pra usar contra esse desgraçado, cara. Mano, mas o pior mesmo é tu saber que ele acha que a raça herói, super-herói, é uma raça superior. Ligado? Então tu já sabe pra que lado que ele tá torcendo, né, meu bom? Por ele, assim, tem uma raça que é superior a todas, assim, e que todas as outras raças deveriam ser julgadas e punidas por ele, né, na minha visão. Não, e esse cara, ele me dá medo, velho. Porque, imagina, olha os poderes desse miserável, mano. Explosões controladas de radiação. Aí tu pensa, pô, não, beleza, cara. Esse cara aqui, ele pode me salvar. Aí o desgraçado vai e fala o quê? Eu vou olhar minha lista. E se tiver um homem aqui nela, mano, ele vai ter que esperar, mano. Ele vai ter que esperar. Aí, cara, eu quase sendo morto assim. O cara que pode me salvar, ele me deixa de lado, cara. É, mano, é o Homelander dos Incríveis, né, mano? É literalmente, tá ligado? O cara já é meio loirinho, já tem puxado por tendências meio bigodistas, né? Pra não dizer outra palavra. Juiz, faça algo, juiz, ele não quer me salvar. Se tu olhar ali na descrição, ele é o favorito das moças, cara. E isso aí só aumenta ainda mais o ego desse miserável, cara. Com certeza. Imagina, cara, tem um super... Mano, isso aí nem super-herói é, né? Já começa por aí. O cara simplesmente é um bigodista, né, mano? Mano, e agora que eu parei pra prestar atenção ali nas estatísticas dele, que ele tem uma inteligência acima do normal. Não sei se tu tinha visto ali. Papo reto, né? Ele não é um estúpido. Ele é só um psicopata mesmo. É, então. Maníaco. Não tem outra palavra melhor pra descrever ele do que isso. Cara, isso dá muito medo, velho. Porque se tu for ver, nos poderes dele, ele fala ali que da queima localizada completa desintegração e que o alcance máximo da explosão em alta intensidade é de 100 metros. Tipo, cara, ele é um dos poucos, se não o único herói que o tipo de poder chega no topo da barrinha. E a inteligência desse cara é acima da média. Então ele realmente só... Tudo que ele fala e tudo que ele pensa não é questão de, tipo, ele só é um abobado que nem o Trovão ou qualquer outro herói que aparece nessa entrevista. Ele só é louco mesmo, ele só realmente acha desse bagulho de raça superior, tá ligado? Então. E dá muito medo, cara. O cara tem tanto poder assim e a gente tem que ouvir essa entrevista dele, tá ligado? Mano, então, por isso mesmo que tá escrito ali, tá ligado? Que a ANS, que é... Como é que é mesmo, Nathan? Associação Nacional de Super-Heróis. Então, recomenda que tem que ser um nível alto de monitoramento pra ele, tá ligado? Porque, mano, ele tá a poucos passos, assim, de virar um super vilão. Só porque sim, tá ligado? Trabalho pra super-herói da minha idade é o que não falta. Tá cheio de vilão por aí. Tem um monte de armações acontecendo a toda hora. Faz parte do meu trabalho selecionar quais vilões eu tenho que enfrentar, tá me entendendo? Então eu dou uma geral no ambiente e verifico se não tem nenhuma mulher bonitona que precise ser resgatada imediatamente. Eu começo nesse ponto sempre. Depois eu vou descendo a minha listinha de prioridades. Pois é, se me aparece o dono da padaria barrigudo, de bigode e chinelo, vamos combinar. Prestes a ser atacado por um monstro, vai ter que aguardar a vez na fila, eu só lamento. Mano, eu imagino muito, assim, ele tendo uma lista, tá ligado? Tipo assim, prioridades, mulheres bonitas, mulheres, tá ligado? Homens gordos, assim. E daí, como... Aí, abaixo disso tá tipo assim... minorias, tá ligado? Pra não dizer outra palavra. Eu tenho certeza que esse... Mano...
Mano, a lista do cara é tipo cacheadas, ruivas, loiras, mulheres, entre aspas, Entre aspas. crianças, garotos e depois homens, tá ligado? O cara ainda tem tipo uma preferência, tipo, Mano, mas realmente acho que mas eu vou salvar ele. Mano, pode ter certeza que como era o quê? Era tipo, era nos tempos mais antigos, sei lá, nos anos 90, nos anos 80, uma parada assim, não? É nessa pira aí, se eu não me engano. Acho que antes de 2000 deve ser o que se passa o filme. Se bobear, Se passa, os Incríveis 1 se passa em 1962. Ah, nossa, mano, então, tu já vê, ele já tem o bagulho de achar que é a raça superior, tá ligado? A raça de super-herói, tá ligado? Ainda se passa uma década que não era uma década muito satisfatória pra minorias, tá ligado? Eu já lutei com um monte de vilões, cada um apresenta uma dificuldade diferente. Tem de tudo um pouco, macaco zumbi, robô gigante atômico e até super pigmeu ninja aquático. Desse pode, mas meu amigo, de vez em quando eu esbarro com a mulherada do crime, com as super vilãs. Ô, na moral, eu imagino esse dublador se babando assim, tá ligado? Puxando a saliva assim, só pelo jeito que ele fala. Realmente entrou no personagem, tá ligado? Então, ele realmente entrou no personagem. Aí é fogo. Elas são cheias de curvas, têm os cabelos sedosos, olhos grandes. Meu querido, essas são as mais difíceis da gente pegar. Não é mole não, principalmente as que chegam em você, como quem não quer nada, ficam paquerando, dão uma olhadinha, rola um sentimento, aquela azaração, claro. Você sabe que ela sabe que tu tá de olho na parada. Aí quando chega nesse ponto, tu tem que dar uma corrida rapidinho em volta do quarteirão pra se acalmar. Pra poder recuperar a concentração, sacou? Se recompor. Porque... O cara fica ereto, tem que dar uma volta no quarteirão pra voltar. Sabe aquela imagem do Bob Esponja com descantando na parede, tipo, respirando fundo, pelado? Sim. Eu imagino o Gamma Jack desse jeito, cara. Pô, caramba, vi uma mulher bonita, mano. Ai, não tem jeito, né, cara? Ela é do mal, vou ter que matar ela, mas... Ai... E não é legal misturar as estações e se deixar levar por certos pensamentos quando tu tá lá de frente, cara a cara com a maravilhosa super vilã. Essa é uma das partes mais difíceis e complicadas do meu trabalho, quando eu tenho que enfrentar uma garota vilã com tudo em cima. E não tem jeito, você não pode aliviar a barra dela porque a gatíssima é do mal. Essa é a pior parte. Ah, então, se não me engano, entre esses momentos que a dublagem ela meio que dá uma distorcida do que ele realmente fala, né? Sim, por causa que a dublagem, ela dá a entender como se ele só capturasse, prendesse a mulher. Só que no original, ele literalmente fala que vai... Ele literalmente dá capa na super vilã, tá ligado? Ele fala com todas as letras que ele... Mano, ele vasca as mulheres. Então, Nossa, gostei dessa expressão, mano. Vasca. O Gamma Jack, tipo assim, ele tá numa reunião com os amigos dele, né? Aí ele tá contando como o dia dele foi. Aí ele chega lá e fala... Aí a perua chegou assim, tá afim? E eu, agora não. Mano, é literalmente essa versão do Fred, cara. Aqui é onde acabou. Meio que é isso, tá ligado? Meio que esse é o personagem onde veio o hype de ver esses negócios aqui dos Incríveis. Tem alguma coisa mais a comentar? Não, só quero que esse desgraçado não morra, mano. Peraí. Fala de novo. O áudio cortou. O gritinho, Nathan. Cara, o Gamma Jack já não me salvaria se eu estivesse em perigo. É mais provável que ele me botaria em perigo. Nossa, sim. Vamos pro lado bom, o lado da luz. Então, mano, a gente acabou de falar sobre um dos piores super-heróis, né? De uma forma não de ser ruim, mas ele de ser do mal, praticamente de ser um Homelander dos Incríveis. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Olho Laser, que por incrível que pareça é o próximo, que a gente acabou querendo falar sobre ele, sem querer, ele é depois do pior herói. Então, são dois extremos bem grandes, assim. Sabe aquela imagem que é tipo um garoto e ele tem que escolher o caminho da esquerda, que é um castelo bem bonitinho, e o caminho da direita, que é um castelo das trevas, assim. É tipo isso, mano. Ou você vira um Gamma Jack da vida, ou você vira um Olho Laser, cara. Porque, tipo assim, a gente não vai comentar aqui nos vídeos detalhadamente sobre cada herói. Mas muitos desses heróis, cara, são tipo assim, pega o namorado da amiga, deixa o cara morrer pra poder pegar a mulher. Mano, só tem os tweets aí, tá ligado? Nossa, mano, tem literalmente aquela super-heroína que faz os heróis terminarem com as namoradas pra ela ter mais facilidade pra ficar com os caras.
Mano, isso é muito bizarro, velho. A gente ter visto a família incrível, né? Os incríveis no filme. Foi tipo uma exceção, tá ligado? É tipo quando a gente olha o Ben 10, tá ligado? O Mutante Rex. A gente não tá olhando A gente não tá olhando, tipo, algo comum. A gente tá olhando a exceção que teve o poder, tá ligado? Só que Então. nesse caso a gente tá olhando a exceção que teve o poder e é do bem. É que, tipo assim, mano, é que, como, querendo ou não, é um filme pra crianças, muito entre aspas, né? De tanta morte que tem no filme, é um bagulho muito que, tipo, é a família americana, tá ligado? É a família, tipo, padrão. Naquele tempo, resumindo, era isso. Aí eles queriam deixar um bagulho mais tranquilo, né? Respirar um pouco, né? Com tanta de coisa bizarra que tem nesse universo. Então, tipo assim, eles queriam mostrar a parte tranquila e deixar por trás dos panos, assim, a bizarrice que eram os super-heróis. E não é à toa que funcionou, né, cara? Porque depois de décadas que o filme lançou, ele voltou pro hype, né? Porque as crianças que olharam o filme cresceram. E elas estão vendo que o filmezinho bonitinho que elas viram era um pouquinho mais assustador, né, cara? Então, Uma cena extra mostrando como... Uma menção honrosa, um discurso do Senhor Incrível à morte do olho laser. essa cena aí que provavelmente era pra ter no filme, mas não foi, sobre o olho laser, né? Como ele era um cara, um nerdzinho, tá ligado? Um Betinha. Zero auras pra ele. Zero horas, mano. Ah, mano, mas vai dizer, mano, é um ciclope meio Betinha, tá ligado? Meio... Mano, é que o Ciclope é muito Shed, né? Já começa por aí. Não dá pra tu ser tão parecido com o Ciclope. Aí agora tu tem esse cara aí, mano. O cara é advogado voluntário, mano. Que advogado que é voluntário, moleque? Então, mas meio que por culpa dele, ele ainda tinha muita vontade de ser super-herói e ele tinha esperança de salvar os outros, tá ligado? Menos no final da vida dele, ele usou as últimas forças pra conseguir escrever Cronos na parede pra, sei lá, um próximo super-herói que algum for aparecer na caverna onde ele morreu, tentar identificar o que é o Cronos, né? E no fim funcionou, né? No fim Não é à toa funcionou. que o filme teve um final feliz, né, cara? Meio que o Betinha virou um herói com aura. O filme é literalmente o áudio do Brutal, acabou pro beta. Aí temos a definição de Giga Shed, né, cara? Mano, por algum motivo, o tipo de poder do Senhor Incrível é baixo, mas tu olha a força, tolerância, agilidade, caraca, eu não consigo falar essa palavra. Mas ele é indestrutível, tá ligado? Praticamente no máximo, tudo. Cara, ele é definição de que você não precisa ter um poder roubado pra poder ser mais forte, tá ligado? Então, A gente vai ver depois, mas o fato do Senhor Incrível ser muito, tipo assim, fala especificamente a força dele. E é brutal, mano, por causa que ele tem uma mega força bizarra. E o que deixa isso mais roubado ainda é que os outros super-heróis, o Gamma Jack ele usa radiação pra atacar os vilões. Mas todos eles têm uma fraqueza. O tempo. Todos vão se cansar eventualmente, tá ligado? sim. Só que o Senhor Incrível não. Ele é quase que invencível. Ele simplesmente não cansa, mano. O cara é aquela frase do Capitão América, mano. Posso fazer isso o dia todo. Só que ele faz o dia todo e mais um tempo, cara. Mano, ele literalmente tem TDAH, velho. Ué, Destrói isso facilmente. o melhor é que isso aparece no filme, né? Por causa que no começo do filme mostra ele se encontrando com a mulher elástica. Ele tem ali aquela conversa ali, né, mano? Aquele diálogo quente entre eles. E ele pergunta se ela vai fazer algo mais tarde. Aí ela fala que talvez, né? Aí dá toda a cena lá dele salvando o gatinho, depois lutando contra o francês, e no final ele se esquece que ele tinha a merda do próprio casamento, tá ligado? Nossa, Então, o cara chegou atrasado. o TDAH realmente é uma maldição que afeta os homens, mano, que nem a calvície. Foi por causa desses poderes também que ajudou ele a derrotar aquele robô. Um dos últimos robôs. A primeira versão que a gente vê do robô, né? É a primeira versão que a gente vê do robô do filme. E, mano, e tanto que esse robô não era nem pra ser dele, né? Ele teve uma ajudinha do roteiro, né? O próximo herói que era pra ser o herói morto, era pra ser o gelado. Tanto que tem aquele momento da cena que o Senhor Incrível tá sendo empurrado pelo robô pra dentro da lava. O robô se adaptava a todos os heróis que ele iria enfrentar. Então aquilo definitivamente não foi coincidência, cara. Tudo aquilo ali foi tudo armado pra que o gelado, né, que estivesse ali na situação, fosse ser morto, velho. Então, E a gente vê que tem aquela cena, né, que a gente vê o Senhor Incrível tendo as costas estraladas, né? Com o gelado não ia estralar, não. nossa, então.
Ah, mano, ia dar uma estralada de leve, assim. Depois ia soltar fora a espinha dele sendo toda estralada e arregaçada. Aquelas cenas do Andrezito falando, mano, pra eu vencer dele, eu teria que desmembrar ele. Mano. Só o Gelado que é o melhor super-herói de todos aí, que ele consegue ter o Gelado é icônico, simplesmente. Ele é o único herói que é icônico nesse filme. Mano, é que nem no jogo de Play 2 dos Incríveis. O mais da hora de jogar era o Gelado. Que ele fazia aquelas pranchas de... Aqueles gelo lá que tu saía escorregando, aquilo era da hora. Gelado naquele jogo congelava tudo, os robôs, os projéteis, fazia prancha, fazia ponte. Mano, papo reto, mano. Se um amigo meu fosse na minha casa e pegasse o meu controle e falasse, mano, eu vou jogar de gelado, eu batia nele, expulsava e falava pra ele nunca mais voltar, cara. Quem ele acha que é pra jogar com gelado na minha casa, mano? Então, velho. Mano, aqui a gente meio que acabou dando uma pesquisada e achamos um videozinho sobre os robôs, né? Quem matou quem. E meio que a gente tem uma teoria, não tem como a gente ter 100% de certeza, que alguns heróis mortos por capa, né? Que a Edna fala, que ele lá foi morto por causa da capa. Um prendeu a capa no elevador e acabou morrendo. Mas na real, tem a grande chance de não ser verdade, nem ela souber, de esses heróis serem mortos pelos robôs do Síndrome. Tem muitos heróis que, como que os heróis não eram permitidos mais, só tinha as identidades secretas. Então, tipo assim, se uma pessoa sumia ou acabava falecendo, só, tipo, era como se uma pessoa aleatória tivesse morrido, né? Sim. Então, é o que acontece. No filme tem uma cena onde o Senhor Incrível, se não me engano, ele tá lendo o jornal e aparece ali, homem desaparecido. Só que mais pra frente, né, se a gente tivesse tido aquela cena extra, que é o Senhor Incrível dando discurso pro Olho Laser, a gente iria descobrir que aquele homem que aparece no jornal que tá desaparecido é o Olho Laser, é a identidade secreta dele, é ele sem ser super-herói. Então, muitos dos heróis que morreram, a Edna nem sabia, provavelmente, que eles tinham morrido da forma brutal que a gente vai ver agora. É bizarro, por causa que tudo foi feito por baixo dos panos, né, mano? Então. Passaram como se só tivessem, tipo, nada tivesse acontecido com eles. E sempre, né? Sempre culpa do governo. Faz o L. Confia no governo, mano. Acorda! Nossa, eu imagino muito o Gamma Jack sendo amigo do Monark, assim, tá ligado? Papo reto, cara. Cronos. Isso é pra quem não sabe, é o que o Olho Laser escreveu na parede. É sobre isso aqui. Aí só teve acesso a isso graças ao Olho Laser, né, mano? O super mais herói que nós temos. Então. Meio que esses robôs ali literalmente estavam eliminando, até que aparecia um, eliminava, evoluía. Ele evoluía, ele fazia o robô adaptar a situação. E daí o robô ia lá e matava mais uns 3 heróis. Tu vê o nível de poder, a inteligência do Síndrome, de conseguir criar esses robôs que mata vários heróis, tá ligado? Pra um chegar e conseguir destruir, pra depois ser morto pelo próximo. Sim, cara, e a gente olha ali em cima, que é o nível de ameaça de cada um desses heróis, tá ligado? Sim. E a gente vê que inicialmente são todos heróis ali na faixa do 3, 4, 5 e até 6. Mas quando chega no 7.5 é quando o bagulho fica intenso, mano. Porque a gente começa a ver os poderes dos heróis que morrem. Cara, é uns bagulho muito insano. Tipo, olha o Hiperchoque. Ele consegue tacar ele consegue gerar ondas sísmicas. Tipo, mano, os níveis de poderes vão aumentando muito. E é assustador imaginar que o Síndrome conseguiu fazer um robô pra cada um desses heróis. Bizarro! Provavelmente alguns desses robôs. Teoria, né? Dizer que os robôs mataram todos os heróis. Mas faz muito mais sentido do que eles morrer por causa de capa, né? Correto, né?
tirando a heroína que morreu por causa do avião. Aquela lá morreu mesmo. Muito assustador, porque tu percebe que os heróis que vão aparecendo, eles têm, tipo, poderes muito roubados. Tipo, tem um que é literal o Superman, tá ligado? Então, E tu pensa, cara, como que o Síndrome conseguiu vencer desses heróis? Cara, a resposta mais, a teoria mais aceitável que eu Superman. tava pensando... Ó, o Superman, mas também. A teoria mais aceitável que eu tava pensando é que o Senhor Incrível ele só teve um tratamento especial, né? Por conta que nas cenas extras que nós temos, o olho laser ele ficou na ilha. Então provavelmente a maioria dos heróis não foram embora. Eles não tiveram essa opção. No filme a gente vê que o Senhor Incrível, ele meio que tipo ia de vez em quando lá pra aquela ilha, papapá. Ele tinha essa liberdade até o Síndrome fazer a versão 1.9 do robô e começar o filme ali de verdade, né? Então. Mas os outros heróis não tiveram essa liberdade de poder sair. E muitos dos heróis que estão aí nessa lista, eles não voam. Os poucos que voam, eles não têm uma coisa que o Senhor Incrível tem de fundamental, que é a resistência, né? Porque se a gente for ver os poderes dele, ele tem uma invulnerabilidade para grandes níveis de fadiga. Então, por mais que heróis como o Gamma Jack, o Olho Laser, eles pudessem ter vencido suas respectivas versões dos robôs, eles não conseguiriam sair depois da ilha. Olho Laser pelo exemplo de não poder voar, e o Gamma Jack pela questão de cansaço. A ilha era muito distante, não tinha como eles simplesmente saírem de lá e chegar em terra firme. E mesmo que eles saíssem, o Síndrome ia acabar buscando eles mais cedo ou mais tarde. E como que a gente viu no filme, o Síndrome sabia a identidade secreta do Gelado. Então mesmo que ele soubesse, mesmo que os heróis, os supers, fugissem da ilha de alguma forma, eles nunca poderiam ficar seguros. Porque o Síndrome saberia sobre a vida de cada um deles. Então é bizarro e assustador como esse plano foi muito bem arquitetado para que nenhum super-herói pudesse fugir. Uma ilha distante com um robô que evolui cada vez mais. E a gente tá falando do robô, né? Ainda tem todo o papo que tinha soldados nas ilhas e tudo mais, tá ligado? Uhum. Então, o fato do Senhor Incrível ter vencido o robô que a gente vê no filme é um ótimo exemplo de que ele realmente é incrível, né, cara? Ah, e o mais incrível ainda é que ele não tava no ápice dele, né? Ele já tava velho, já teve que treinar de novo, né, cara? Tava meio... Tava gordo, o primeiro que ele derrotou, ele já tava gordo. Então, tipo assim, mano, ele não tava no prime dele. A gente vê ali na lista de poderes, mano, ele consegue levantar, ele consegue exceder 55 toneladas. Mano, cada tonelada tem 1000 quilos. Isso são São muitos quilos. O que é isso aí? Combinandinho? Oh, não. Mulher elástica. Tu casou com a mulher elástica? E eles não tinham televisão. Olha. Ah, mano. Se eu fosse o Senhor Incrível também, mano. Que isso, cara? Que isso? O cara não tá aguentando, mano. O cara não tá aguentando, velho. Desculpa, mano. Foi construído pelo Gamma Jack, cara. Tem que dar a volta no quarteirão. A gente destrinchou tudo que a gente queria. Boa, conseguimos. Conseguimos. Aí o botão tá tipo começar a gravação. Putz!